E aí, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E dessa vez eu quero tratar com vocês de um tema muito importante. Esses dias eu estava em uma classe de lição da escola sabatina. Eu escutei de uma pessoa que eu respeito muito. Jesus Cristo tinha natureza pecaminosa. Eu achei aquilo estranho e conflitante. Não o fato de saber que alguém pensava assim, mas o fato de que aquela informação estava sendo passada na escola sabatina. Eu tenho preocupações com algumas informações, algumas palavras e afirmações que a gente faz na classe da lição da escola sabatina, porque às vezes não há tempo suficiente para a gente trabalhar aquele tema, e às vezes quando você faz uma afirmação solta, isso pode criar alguns problemas. Qual o problema em torno dessa afirmação de que Cristo tinha natureza pecaminosa? Hoje é o seguinte, nós temos duas teorias, onde existe um grupo que defende uma teoria, existe outro grupo que defende outra teoria. Um grupo defende que Jesus ele tinha uma natureza pré-lapsariana, ou seja, a natureza de Adão antes de pecar. O outro grupo defende que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana, a natureza de Adão depois do pecado. E aí, enquanto o grupo que diz que Jesus tinha natureza pré-lapsariana defende que nós não podemos ser perfeitos como Jesus foi, nós não podemos ser como Jesus foi, e muitas vezes entra no liberalismo achando que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, a gente pode viver pecando do jeito que a gente quiser, porque não vamos alcançar esse nível. Já os que são a favor da natureza de Adão pós-pecado acreditam que assim como Jesus foi perfeito e venceu, nós podemos vencer. Nós podemos ter uma natureza perfeita como Jesus teve, podemos alcançar esse nível. Então são essas duas teorias. O que acontece? Nós temos textos bíblicos que aparentemente, favorecem as duas teorias. Temos vários textos bíblicos, mas eu quero ler apenas dois textos, ou melhor, um texto de cada, para a gente ganhar tempo. Por exemplo, textos bíblicos que favorecem, ou seja, que dizem que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Olha, Romanos capítulo 8, verso 3, eu quero ler com vocês esse texto. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. 8, verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou a Deus na carne o pecado. Então, muitos leem esse texto e dizem que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa, certo? Esse é um dos textos que favorecem essa tese de que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana. E temos outros textos. Você tem o texto de Hebreus capítulo 2, verso 14 e Hebreus 4, verso 15. Eu não vou lê-lo aqui. Hebreus 2,14 diz que Jesus participou conosco de carne e sangue. E Hebreus 4,15 diz que Jesus identificou-se com as nossas tentações. Três textos que favorecem, existem mais, eu coloquei apenas esses três aqui. E só li apenas um para ganharmos tempo e o vídeo não ficar longo. E os textos que desfavorecem? Aí você tem o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 20. Esse texto, ele mostra Jesus tendo uma natureza pré-lapsariana. Ele desfavorece a natureza pecaminosa. Ele apresenta Jesus com uma natureza antes de Adão, ou seja, ele mostra Jesus com a natureza pré-lapsariana, a natureza de Adão antes do pecado. Então, veja comigo, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz o texto bíblico. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Olha só. Então esse texto diz que Jesus Cristo era santo, inculpável e sem mácula. Tá? Então esse texto favorece a Jesus com a natureza pré-lapsariana, a natureza de Adão, antes do pecado. Muito bem. Aí você tem, por exemplo, outros textos, como o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19,
e se o cordeiro foi morto sem defeito e sem mácula, né? Tem um texto de Hebreus também. Então, esse que eu falei é 1 Pedro 1, 18 e 19. Muito bem. E aí o que acontece, amigos? Tem essa discussão aí hoje. Qual natureza Jesus tinha? Então, tem texto que favorece um lado, texto que favorece o outro. A questão aqui é nós chegarmos a um ponto de equilíbrio. E nós entendemos o que esses textos querem dizer. E existe muitas pessoas que não fazem essa leitura correta, não fazem essa análise correta. E o que é que eles fazem? Eles buscam ficar de um lado e de outro sem analisar os textos bíblicos de forma profunda, sem analisar os termos hebraicos e gregos colocados ali. Além disso, muitos criticam uma pessoa, uma escritora que nós cremos ter ela o dom profético, Ellen G. White, e usam os textos de Ellen G. White de forma errada, da mesma forma que esses textos que eu citei para vocês é utilizado de forma errada, ao ponto de dizerem que Ellen White está se contradizendo. E assim como a Bíblia, quando você faz uma leitura superficial do texto, se você fizer uma leitura superficial de Ellen G. White, você vai ter a mesma convicção. Perceba uma coisa. Você vai ler, por exemplo, o livro Terceira Mensagem Escolhidas, página 131. Ellen G. White diz o seguinte: Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Aqui ela está dizendo que Cristo não tinha a natureza pecaminosa. Okay? Ele não tinha essa natureza, essa deslealdade pecaminosa como nós possuímos. E aí você vai ler um outro texto, uma outra citação de Ellen G. White, dentre várias, da Review Herald, 15 de dezembro, na página 789. Ela diz assim, ó, Jesus tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Olha só. Um texto ela diz que Jesus não possuía a natureza como a nossa, pecaminosa, e outro texto ela diz que Jesus, ele possuía a natureza pecaminosa. E a questão aqui, na verdade, é o seguinte: assim como os textos bíblicos, a Ellen White está falando de duas coisas distintas. Ela está falando de Cristo no aspecto de caráter, quando ela diz que Jesus possuía uma natureza, que ele não possuía uma natureza pecaminosa, como a nossa. Ela está falando da natureza no aspecto de moralidade, no aspecto de caráter, da moralidade, da essência da pessoa de Cristo. Ele não tinha uma natureza pecaminosa, ele não tinha pensamentos pecaminosos, ele não tinha desejos pecaminosos. E quando ela fala que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, ela está se referindo ao aspecto físico. E quando você faz uma leitura do contexto, dos textos de Ellen G. White, você percebe isso. Ela está fazendo uma distinção de uma natureza pecaminosa no aspecto físico, esses desejos, essas vontades físicas que nós temos, e ela está tratando da natureza de Cristo no aspecto moral, ok? Da moralidade, do caráter de Jesus. Então, Jesus, como no aspecto de caráter, ele tinha a natureza de Adão antes do pecado, ok? De caráter. Ele não tinha pecado, ele não era pecador na sua essência. Agora, ele, por nascer em um corpo humano, em um mundo pecador, ele é afetado pelo pecado. Né? Tem um professor nosso de teologia, doutor Amin Rodô, que ele disse que Cristo não foi infectado pelo pecado, mas afetado pelo pecado. Então Jesus, ele não foi infectado pela natureza pecaminosa de Adão pós-pecado, mas ele foi afetado no aspecto físico, o corpo e tudo mais. Ele sentia fome, sede, ok? Ele se entristecia. Agora, no aspecto moral, ele não foi infectado. Então, o ponto de equilíbrio aqui que a gente deve traçar é o seguinte, e é que os textos bíblicos também estão traçando esse ponto de equilíbrio. A palavra ali, semelhança, não é igual, em Romanos 8:3. A natureza pecaminosa, semelhante a nós. Semelhança não é igual. Quando você faz a leitura dos textos bíblicos, você percebe exatamente que essa é a mesma visão de Ellen G. White. Entende? Os textos tratam dele com uma natureza perfeita, no aspecto de moralidade, ok? E tratam dele com a natureza pecaminosa
no aspecto físico. Entenda isso. É importante dizer também, e a própria palavra pecado, a gente quando lê pecado na Bíblia, no português, a gente acha que pecado é pecado, certo? Só que nós temos palavras diferentes no hebraico e no grego. No hebraico, por exemplo, são várias palavras. E a Bíblia, ela faz essa distinção. Que tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Tem pecado voluntário e pecado involuntário. Então, por exemplo, nós temos um termo que aparece no Antigo Testamento, um termo hebraico para pecado, que é rebelião. Rebelião. Nós temos também no Novo Testamento a palavra pecado, que é hamatia, que era erral. Então, fazendo um alerta aqui, orientando as pessoas que acreditam que nós podemos chegar no nível perfeito, sem pecado, antes de Cristo voltar. Querido, que tipo de pecado você está falando? Se você está falando do pecado pechar, rebelião, sim. Esse pecado planejado, esse pecado que foi planejado por nós, esse pecado consciente, sim. Até Cristo voltar, a gente vai sim, em nome de Jesus. Por quê? Porque esse é o papel de Jesus no processo de santificação, o papel do Espírito Santo no processo de santificação em nossa vida. Isso é um fato. Agora, se você fala do pecado no aspecto involuntário, isso não. Nós iremos ter a natureza pecaminosa até Jesus voltar e nós estaremos, até Cristo voltar, buscando e lutando para alcançar esse nível de perfeição no sentido do pecado de rebelião. Agora, pecado involuntário, que é fruto de uma natureza pecaminosa, onde a gente tem medo, tristeza, às vezes uma certa dúvida, isso não vai ser possível, porque faz parte da nossa natureza, é o que está lá em Salmo capítulo 51, verso 5, eu nasci em iniquidade, e iniquidade me concebeu minha mãe. Então, antes de Cristo voltar, eu acredito que no fechamento da porta da graça, até aquele momento, as pessoas, depois daquele momento, na verdade, as pessoas elas não vão mais cometer o pecado de rebelião ou o pecado de remiar, que é dolo. Não, esse pecado não. Esse pecado vai ser deixado. Agora, essa natureza pecaminosa que nos colocará diante do pecado involuntário, como eu coloquei aqui, angústia, medo, isso ainda vai fazer parte da nossa natureza. Isso é inevitável, tá bom? Só que Cristo não tinha isso. Perceba, ele não tinha isso. Ele não tinha o pecado nem involuntário nem voluntário. Porque ele não tinha natureza pecaminosa na sua moralidade, na sua essência. Nós temos. Indicação para vocês. Esse livro, Nisto Cremos, tá? Um livro das 28 crenças da nossa igreja. Ele traz essa posição de equilíbrio. Aqui na página 61 ele diz assim, a fim de poder salvar aqueles que se encontram no mais profundo abismo de degradação, Cristo assumiu a natureza humana um pouco em que, comparado à natureza de Adão antes da queda, existia decréscimo de força física e mental, embora ele assumisse sem se envolver com o pecado. Então, quando Cristo assumiu a natureza humana, que suportou as consequências do pecado, tornou-se sujeito às enfermidades e fraquezas de semelhança experiência. E aí tem outro texto que diz assim, portanto, a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda. Tampouco foi a humanidade decaída, isto é, em todos os aspectos, a humanidade de Adão após a queda. Não era a humanidade adâmica em virtude de possuir inocentes fraquezas dos caídos, não era a natureza caída porque ele jamais caiu em pureza moral. Entendeu? Ponto de equilíbrio. O nosso livro de crença está dizendo exatamente isso que eu falei para vocês. Não defende 100% o pré-lapsarianismo, nem 100% o pós-lapsarianismo, mas une os dois, de uma certa maneira. Quero indicar para vocês esse livro, A Natureza Humana de Cristo, do pastor José Calixto. Fantástico, viu? Um livro fino, pequeno, e que está alinhado, inclusive, com o que o Nisto Cremos está falando sobre a natureza humana de Cristo. Muito bem. Podemos ser perfeitos?
podemos ser perfeitos em amor, em misericórdia. Esse é o significado do termo lá em Mateus capítulo 5:48, né? Seremos perfeitos como nosso Pai é perfeito. O contexto ali é perfeito em amor, em misericórdia. Está voltado para a ajuda ao próximo. E lá em Lucas, que é o texto paralelo a Mateus 5:48, ele fortalece essa ideia, traduzindo a palavra perfeito ali em Mateus como misericordiosos. Sede misericordiosos. Ok? Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima oportunidade.